Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje um novo livro, o livro de Zacarias, companheiro de Ageu. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Para nós nos localizarmos novamente, você já conhece esse quadro, mas apenas para que você saiba onde nós estamos. Os primeiros judeus vieram no reinado de Ciro, no decreto de Ciro, vieram Zorobabel e Jesua, e iniciaram a reconstrução do templo, mas pararam essa reconstrução. E depois nós temos no tempo de Dario aí o levantamento de dois profetas, o profeta Ageu, que nós já vimos os vídeos todos, nós já estudamos o livro de Ageu, e o profeta Zacarias, que começamos a ver hoje. Eles estão aí na época 520, 519, mais ou menos nesta época. E por conta desse ministério, a reconstrução foi completada, foi feita, e depois nós temos mais para frente Esdras e Neemias fazendo aqui a fortificação, terminando a construção. Então nós temos o altar, nós temos o templo e depois nós temos os muros de Jerusalém e toda a organização do culto, da cidade, das pessoas, todas conforme nós vimos nos vídeos de Esdras e nos vídeos de Neemias que estão à disposição dos amados. E aí mais para frente nós vamos ver até o final aqui com Alexandre Magno, numa época que se chamou intertestamentária, ou seja, entre os dois testamentos. Então, Zacarias é o penúltimo, vamos dizer assim, profeta, porque o último profeta será Malaquias. E quem foi Zacarias? Zacarias, o nome Zacarias, significa o Senhor se lembrou. Ele é filho de Berequias, neto de Ido, e estes nomes já foram ouvidos quando eles vieram da Babilônia com Josué e Zorobabel. Ele é da tribo de Levi. Dizem os estudiosos que ele não nasceu em Jerusalém, que ele nasceu na Babilônia, vindo junto depois com a segunda, terceira leva de judeus da Babilônia. E ele vem no reinado de Dario I. Isso os estudiosos dizem que existem algumas indicações de que ele veio nesta época. Ele vai exercer o seu ministério junto com um sumo sacerdote de nome Joiaquim. Joiaquim, ele sucedeu Josué, depois, quando Josué deixa de exercer o seu ministério, ele veio junto com Zorobabel, lembram-se disso. Quando ele deixa de exercer o seu ministério, assume Joiaquim e depois Eliasibe. Então ele ficou entre estes dois sumos sacerdotes. Ele foi contemporâneo de Ageu, como nós já vimos, e o seu ministério começa basicamente na época da terceira mensagem de Ageu, da última mensagem de Ageu para o povo, já inicia a mensagem ou as mensagens de Zacarias, que, óbvio, não foi somente uma mensagem para a reconstrução, houveram outras mensagens, como nós vamos ver a seguir. O seu livro ele ficou conhecido como Livro das Visões. Por que Livro das Visões? Porque ele já começa, os primeiros capítulos falam de 8 visões. Então ele já começa falando de algumas visões. A segunda parte, a primeira parte ainda a gente consegue interpretar, a gente consegue entender na maioria das vezes. Mas a segunda parte ela é muito obscura. Os termos que ele utiliza, a forma que ele coloca as suas profecias, elas são muito obscuras. Então,
os estudiosos se debatem, achando que é uma coisa ou achando que é outra, dependendo do jeito que eles interpretam o livro. De qualquer forma, nós vamos falar sobre isso, nós vamos trazer aos amados as principais ideias de interpretação deste livro, mas o que nós sabemos é que este livro ele tem uma escrita apocalíptica. O que significa isso? Significa dizer que ele está falando dos últimos tempos, ele está falando dos tempos finais. E, inclusive, é este livro que influencia a escrita do nosso livro, o livro que está na Bíblia, chamado Apocalipse. Então, ele está ali, né, com uma posição bastante importante. Como Deus é apresentado aqui? Deus é apresentado como uma pessoa transcendente, algo que vai além do nosso entendimento, que vai além do que nós conseguimos entender como físico, como real. Ele é espiritual, ele é transcendente, ele é o eterno. Antes, o eterno depois. Então ele já existia, ele existe e ele existirá de eternidade em eternidade, porque este é o grande eu sou. E ele é então apresentado como transcendente, como fora, né, desta nossa realidade aqui, apesar de que ele está presente conosco, né? E nós não sabemos como isso pode acontecer, a nossa cabeça é muito pequena para entender isso, né? E ele coloca em prática todo o seu propósito eterno. Então todos os seus planos, né, para nós de eternidade estão sendo colocados em prática e vão ser colocados em prática. E ele equipa o seu povo, ele nos equipa, ele nos prepara para a eternidade. Então ele está preparando o seu povo, ele está nos preparando para a eternidade. Por isso que ele apresenta uma série de profecias com batalhas, lutas, tensão, tudo muito tenso, tudo muito difícil, né? Exatamente para nos preparar para o futuro. Inclusive, ele dá aqui algumas ideias, muitas das passagens dele, né, do profeta, são aproveitados no Novo Testamento, né, inclusive em relação ao bom pastor. Então, Zacarias é um profeta que vai influenciar o Apocalipse, mas que ele vai trazer noções de pastoreio, noções do pastor, né? A gente vai ver que existem muitas passagens conhecidas, o amado vai identificar. A segunda parte, a parte final, tem uma discussão aqui entre os estudiosos. Eles acham que não foi Zacarias quem escreveu esta parte final. Alguns acham que sim, pela forma de escrever, pelo jeito de escrever. Alguns acham que sim, que foi Zacarias. Mas que alguns deles eles têm dúvidas. Por quê? Porque a linguagem da primeira parte, às vezes, se diferencia da linguagem da segunda parte. A segunda parte é muito mais apocalíptica. Ela é muito mais truncada, ela é muito mais obscura, ela é muito mais cheia de mistérios e segredos. Exatamente por conta das revelações que ele está colocando ali. Então, alguns dizem que não foi uma outra pessoa, é a natureza da profecia que fez com que o livro ficasse, parece que, dividido em duas partes. O livro está dividido em 6 partes principais. Primeira parte, ele vai falar da validade da aliança. Depois, numa segunda parte, a parte mais extensa, ele vai falar das suas visões. Serão 8 visões. Depois, ele vai trazer orientações a respeito do jejum. Ele vai aproveitar essa chance e vai falar algumas outras coisas também relativas ao jejum, à obediência, enfim, ao nosso relacionamento com o Senhor.
Depois ele fecha esta primeira parte, que é onde todo mundo tem certeza de que foi ele que escreveu, conclui essa primeira parte e começa uma parte muito difícil, uma parte muito obscura. Ela tem aí algumas expressões, alguns versículos que os estudiosos se debatem muito para saber a interpretação, para saber o significado disso. Então, essa segunda parte é mais apocalíptica, então ele vai falar sobre a rejeição do pastor, então ele vai falar sobre um pastor, a rejeição do pastor, o que vai acontecer com esse verdadeiro pastor e como é o falso pastor, o mau pastor. E aí, no final, a intervenção e o sofrimento do pastor. Então, tudo que vai acontecer com aquele que ele elegeu como servo, como pastor. Pois muito bem. Então, vejamos essa parte inicial da introdução. Já falamos a vocês que a época em que ele ministrou as profecias foi a de Dario I. Né? Então ele diz aí que foi no 8º mês do 2º ano de Dario. Então foi no 8º mês, praticamente em 520, 519, mais ou menos. 520 é uma data que a maioria dos estudiosos confirma, aceita. E o que é o livro de Zacarias? O livro de Zacarias é uma mensagem para que o povo ouça os seus profetas. Mas eles não tinham acabado de sair do exílio, eles não tinham acabado de sair de uma punição porque eles não ouviam os profetas? Exatamente, isso mesmo. E de novo eles precisavam ouvir a mensagem? Exatamente, isso mesmo. Então ele vem falando, olha, tudo que aconteceu desde o início, os profetas vieram falando tudo o que aconteceu e olha o resultado, vocês estão acabando de sair do cativeiro exatamente porque vocês não escutaram. E quando eles ouvem de novo esta palavra, o que eles fazem? O seu coração tem que voltar para Deus. Eles são levados a... A gente viu com Ageu o que aconteceu. Eles ouviram Ageu e terminaram o templo e foram abençoados. Então aqui, Zacarias vem reforçar a mensagem de Ageu. O povo deve voltar a Deus. Não só a repetir a lei, não é isso que Zacarias está falando, não é isso que Deus está querendo das pessoas. Deus não quer que você conheça a lei de ponta a ponta, não quer que você conheça a Bíblia de capa a capa, que você saiba absolutamente tudo. Não, não é isso. Deus quer que você viva conforme as regras. É claro que para viver conforme as regras eu preciso conhecer. É claro que para viver conforme os mandamentos do Senhor, eu preciso saber os mandamentos do Senhor, o que significam esses mandamentos. Mas eu tenho que dar um passo a mais. Não é só saber, é agir, é se mover em sintonia com os ensinamentos do Senhor. É buscar um relacionamento pessoal com Ele. Porque à medida em que eu conheço as palavras de Deus, à medida que eu conheço as mensagens, os mandamentos, as ordenanças, a lei de Deus, à medida em que eu sei disso e não faço, eu sou muito mais culpada. Claro, porque eu conheço. A quem muito é dado, muito será exigido. Então não é ignorância, é saber, conhecer e agir em conformidade. Então essa é a noção de Zacarias. Então ele começa a falar algumas coisas a respeito
dos profetas antigos, que é para fortalecer esta primeira ideia que ele está trazendo para nós. Onde estão os profetas? Onde estão os grandes profetas, os pequenos profetas, os que escreveram bastante, os que escreveram pouco, os que falaram a mensagem de Deus? Onde estão os pais dos judeus? Onde estão os seus ancestrais? Onde estão os reis da terra? Os grandes reis, os faraós, os reis da Síria, Babilônia, onde eles estão? Onde estão estas pessoas? Estas pessoas todas desapareceram. Elas morreram. Elas são finitas. Elas têm um limite e, portanto, elas vêm, fazem o que tem que fazer, fazem a obra de Deus e são levadas. Ou elas vêm, não fazem o que tem que fazer, mas são levadas de qualquer maneira. O final é que vai diferenciar uma da outra, né? Para onde uma vai, para onde a outra vai, é que vai diferenciar. Mas o que ele está colocando aqui é o seguinte: os grandes homens. Onde está Moisés? Onde está Davi? Onde está Salomão? Onde estão os grandes profetas e os ancestrais? Eles todos desapareceram. Mas a palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus é eterna exatamente porque Deus é eterno. As promessas de Deus permanecem, as mensagens de Deus permanecem. Quem trouxe a mensagem pode não estar mais aqui, mas a mensagem permanece. Por quê? Porque Deus foi quem mandou a mensagem. A mensagem veio dele e ele é eterno. Portanto, a palavra dele é eterna. A palavra dele é viva. Ela valia para eles como vale para nós agora. Portanto, os ensinamentos que ela trouxe para aqueles que já partiram são os mesmos ensinamentos que nós vamos ter que ter agora. Porque a palavra é eterna, a palavra permanece, as mensagens permanecem, as promessas permanecem, os mandamentos permanecem. A lei era formada, ou é formada ainda, porque ela existe, de exigências específicas, de coisas muito claras. A lei não é obscura, a lei não é uma coisa que, poxa, eu não tô conseguindo entender, como é que eu vou cumprir uma coisa que eu não entendo? Não é isso. A lei é muito específica, a lei é muito clara. A lei diz, é isso, é desse jeito, não é do teu jeito, é desse jeito que você vai ter que andar, é desse jeito que você vai ter que fazer. Então essas exigências eram específicas, mas elas não foram ouvidas. As pessoas não quiseram ouvir e entender a mensagem de Deus. E a consequência disso, para eles, foi o cativeiro. Para eles foi o cativeiro. Então, existe uma consequência para não ouvir no sentido de que não é só escutar, é de fazer. Eles não foram atendidas. Então, existe consequência? Existe. Então, Zacarias está dizendo, olha, todos os que trouxeram a mensagem, os mensageiros já foram, mas a mensagem continua. E lembrem-se que o que vocês não fizeram, o que vocês não atenderam, o que os seus pais não atenderam, foi resultado no cativeiro. E agora, estou aqui de novo, falando as mensagens. Então preste atenção no que virá para frente, porque se o que estava lá para trás aconteceu desse jeito, o daqui para frente também. Então por isso que ele está falando essas mensagens e trazendo o exemplo antigo. Deus propõe um retorno. Deus diz, venham, se arrependam, porque se vocês se arrependerem, eu aceito. Amado, haverá um tempo em que Deus não aceitará mais. Haverá um tempo em que nós não teremos mais oportunidade, não teremos mais chance. Agora nós temos chance e oportunidade, mas haverá um tempo em que não terá esse tempo, essa oportunidade. Então, este é o tempo. Esta é a hora.
Este é o momento de arrepender e voltar. Por amor e misericórdia, Deus aceitará esse arrependimento. Então, olha aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E eles se arrependeram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Se é para a salvação, porque o caminho que trilhamos é para a salvação. Se é para a perdição, assim é a perdição, porque o caminho que se trilha é o da perdição. Portanto, entendemos e aceitamos que a consequência dos nossos atos será de nossa responsabilidade. Não dá para culpar ninguém. O Senhor está colocando duas posições, dois caminhos, e nós podemos aceitar as outras duas, qualquer uma das duas. Por quê? Porque ainda temos tempo para isso. Amém, amados? Bons estudos.